Paz do Senhor a todos os irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, uma irmã aqui no canal, a Aide Silva, fez um comentário assim, pedindo para me falar um pouco sobre o que aconteceu com o meu cabelo, né? Então, eu vou contar assim algumas coisas que eu fazia antes, que talvez você que está me ouvindo ainda faça, e que eu desagradava a Deus, né? Eu vou contar desde a época que eu não conhecia Jesus ainda. Bom, quando eu era criança, quando eu nasci com pouco cabelo. E fui crescendo, e com os meus 6 anos por aí mais ou menos, eu sempre tinha pouco cabelo ainda, e meu cabelo não crescia de jeito nenhum. Não crescia. E eu via as minhas tias, que tinham os cabelos enormes, cacheadão, assim, cada cacho limpo, né? E eu ficava falando, nossa, eu quero um cabelo igual o seu. Falava pra elas, né? Eu quero ter um cabelo grande. Meu sonho é ter um cabelo grande, né? E meu cabelo era muito cheio. Ele não crescia, mas ele só enchia pros lados, sabe? Parecia aquelas jubas de leão. E aí ele enchia pros lados. E aí, quando eu morava na Bahia ainda, não conhecia Jesus ainda nessa época, eu não ia nem na igreja católica ainda também. Eu comecei a comprar um alisante, que o nome é Esfera. Eu não sei se pronuncia assim, mas tá escrito assim, Esfera, com S só, Esfera, na capa. E ele tinha vários, como é que fala assim, era feito de vários tipos de frutas. Tinha de queratina, tinha de abacate, e tinha outro lá que eu não lembro mais. E o que eu usava era só de abacate. E eu comecei a comprar na farmácia. Meu pai tinha conta na farmácia, lá na Bahia. Eu comprava, ia lá, pegava 2 alisantes. Como meu cabelo era cheio, às vezes 2 não dava. E começava a relaxar, na verdade. Era relaxamento que a gente falava lá. Começava a relaxar o cabelo. Então, o cabelo começou a baixar um pouco, né? E aí daí eu peguei o hábito de começar a relaxar o cabelo. E continuava relaxando sempre, assim. Não tinha um período de 3 meses ou de 6 meses, não. Assim que eu me dava vontade, eu ia lá e fazia. E foi aí que eu comecei a entrar nesse negócio de relaxamento, de mexer no cabelo, né? Eu nunca pensava de pintar meu cabelo nem nada. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, bom, voltando um pouquinho antes. Lá na Bahia também eu fazia chapinha, eu fazia escova, mas eu fazia mais chapinha, né? Então meu cabelo já estava detonado desde lá já. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí foi que eu comecei mesmo, porque eu comecei a trabalhar em 2011. Aí saí dessa empresa, fiquei só 3 meses nela, entrei em outra empresa e nela eu fiquei efetivada durante 2 anos e 5 meses praticamente. Eu já contei pra vocês aí um pouquinho dessa parte do emprego, na parte do meu testemunho. E eu comecei a pintar o meu cabelo, a querer pintar. Me deu a vontade de pintar, então eu quero pintar e comecei. Ia na farmácia e comprava as tintas, principalmente da Coleston e outra lá que eu não lembro mais se era Beauty alguma coisa assim. E só comprava aquela que era preto azulado. Tinha uma que era 2.1, outra era 2.0, eram as mais fortes. Eu comprava que era pra ficar aquele pretão azulado, né? Então, às vezes eu comprava 2 e às vezes nem dava, irmão. Então, vocês têm ideia de como meu cabelo era cheio, sabe? E eu tinha que fazer malabarismo pra pintar. Então, eu comprava as tintas, ia nos lugares e pintava, mandava pintar. Chegou uma época que eu comecei a pintar sozinha meu cabelo, sabe? Eu não tinha dinheiro, então a minha agonia era tão grande quando eu via meu cabelo desbotando que eu ia lá e pintava no banheiro, pegava uma toalha velha, começava a pintar. Eu pintava toda a minha orelha, pintava toda a minha testa, os meus dedos, as unhas que eram enormes, igual as unhas de um gaviãozão, ficava tudo preto de baixo, assim, eu pintava de vermelho, ficava tudo aquela pretão, assim, nas pontas das unhas, e pintava.
E aí foi que eu comecei a conhecer a tal da progressiva. E dizia que era uma sem formol, outras eram mais leve e falavam várias coisas boas, né? E eu comecei nesse embalo de fazer progressiva e fazia aqui na cidade de Osasco, quando eu morava aqui com a minha mãe. Depois que eu saí, fui morar em Perus, eu fazia em Perus também. Quando eu tornei para Osasco, eu ainda fazia ainda, que foi quando eu voltei para casa da minha mãe em 2016. E eu lembro uma vez, irmãos, que eu comecei a fazer esse negócio de progressivo aí, no salão perto da casa que eu morava, lá em Perus. A mulher começou a passar progressivo no meu cabelo, começou a arder, assim, a arder, né? E o cheiro era muito forte, o cheiro era terrível, irmãos. O cheiro era tão ruim, tão forte, tão terrível, que tava entrando dentro das minhas vias, assim, do meu nariz. E eu tava pra morrer, sabe? Parece que eu ia morrer. Parecia que alguma coisa ia acontecer comigo naquele dia. Não sei, eu não sei explicar pra vocês. Mas dentro de mim eu tava sentindo que eu não ia suportar ficar naquela cadeira, irmãos. Mas a minha vaidade era tanta, mais tanta, que mesmo eu morrendo com aquele cheiro, eu fui até o fim. Eu fui até o fim, irmãos, quando eu cheguei em casa. Na casa que eu morava lá. O menino que morava comigo falou assim: nossa, Laila, nossa, esse cheiro é muito ruim, esse cheiro é muito forte. Irmãos, e aí eu lavei o meu cabelo, eu não aguentei. Porque a mulher falou assim pra mim que não era pra me tirar a progressiva, pra me deixar pra agir no fio, né? Ela falou assim. Então, eu fazia dessa maneira, todas as vezes que eu fazia, né? Mas dessa vez foi muito forte e eu não tava aguentando. Mas a minha vaidade pra não tirar a progressiva tava me fazendo ficar com aquele trem ardendo na minha cabeça. Aí eu fui no banheiro, lavei e mesmo assim o cheiro permanecia. E eu fui dormir. Quem disse que eu dormi com aquele cheiro? Eu não conseguia dormir. Parecia que eu ia morrer sufocada, e aquele cheiro não saía de dentro do meu nariz. Eu podia passar o que fosse dentro do nariz, que aquele cheiro não saía. Eu falei, nossa, que trem forte, essa é boa. Falava assim, né? Aí quando foi, depois, eu fazia pintura no cabelo, né? E como eu não sabia que se pintasse, fizesse a progressiva saía, teve épocas que eu tava fazendo a pintura, mas eu fazia a progressiva e a tinta saía praticamente toda, ficava aquele amarelo, meio fogo nos cabelos, sabe? Aquela cor. Como meu cabelo era preto, meu cabelo já era escuro, eu pintava de preto azulado, então eu ficava pretíssimo. Então, eu pegava e fazia a progressiva e saía a tinta. E o que aconteceu? Eu parei de pintar antes e comecei a fazer a progressiva e passava uns meses, né, uns 2 meses, às vezes eu não aguentava nem um mês, assim, antes de fechar o mês eu já tacava a tinta em cima. E aí eu descobri a tal da californiana. Isso daí, irmãos, foi antes de eu sair da casa da minha mãe, porque eu não tô lembrando tudo as partes certinhas assim, mas eu tô contando pra vocês o que eu fazia, tá bom? Então, quando eu tava morando aqui na casa da minha mãe, antes de eu morar junto, eu comprei uma coisa que passava na televisão, na época eu assistia televisão ainda, que eu não sei se vocês vão lembrar, que eram umas mulheres que faziam californiana. Aí vinha um pente dentro da embalagem, que era pra você descolorir o seu próprio cabelo. Tinha várias tonalidades, né? E como meu cabelo era preto, era mais difícil ainda descolorir. Então eu peguei a que era mais forte. Tinha a embalagem lá e dizia que era para o próprio cabelo preto, né? E eu peguei aquilo ali e fiz sozinha aqui dentro de casa. Olha só, eu fui no espelho, reparti o cabelo e comecei a fazer aquela descoloração ali. E não mudou nada praticamente, porque eu só acabei com o meu cabelo todo, porque já estava preto. Então só ficou aquela coisa meio amarronzada, a coisa mais ridícula do mundo que você pode imaginar. Então eu comecei a alisar o cabelo. Ia nos salões e as mulheres falavam que surgiu o botox. E o botox era mais leve do que a progressiva. Elas diziam, né?
E eu no embalo todo ia lá e alisava com botox. Fazia botox direto, né? Assim. E o cabelo cresceu. Teve uma vez que eu fui trabalhar e eu fui com o cabelo com botox, tava enorme, tava na cintura já. Aí tava ondulado ainda, né? O cabelo tava molhado, não tinha feito escova nem nada, nem chapinha. E tava enorme. Aí o pessoal começou a elogiar, né? E aí eu senti um desejo de deixar meu cabelo natural cacheado. Só que eu tinha aquele pensamento que eu pensava, nossa, esse cabelo não baixa, meu. Esse cabelo ele enche, tipo assim, na raiz ele fica bom, né? Assim não fica aquela coisa ridícula, coisada naquela época. Mas ficava cheio, mesmo que ele não tinha crescimento, mas ele ficava cheio. Então eu queria cabelo grande. Mas também na hora que me dava a louca de eu não quero mais esse cabelo assim, eu ia lá meter a tesoura nele, eu fazia um repicado, ou fazer um V, né, que fala assim, no cabelo. E eu fazia isso. E eu nos salões fazia. Às vezes eu dentro de casa cortava a franja do meu cabelo. Nunca cheguei a fazer aquela franjinha da testa assim, mas eu fazia a franja, né? Às vezes eu jogava para um lado e fazia, ou então partia no meio, fazia, não sei, eu dava um jeito de fazer tudo. Ou enrolava o cabelo todo assim, partia metade da franja. A franja toda, jogava para frente, enrolava ela toda, começava a desfiar com a tesoura. Tudo que eu vi os outros fazer, eu ia no embalo dos outros e fazia. E aí eu descobri a tal das luzes. Meu cabelo já estava só o ninho de passarinho, sabe? Todo cagado. Desculpa a palavra, mas era isso mesmo. E aí eu peguei e fui descobrir a tal das luzes. Já tinha feito tudo que vocês imaginam aí, californiano, alisante, botox, relaxamento, selagem, progressiva de chocolate, progressiva de não sei das quantas, que tudo que tem aí eu já tinha botado na cabeça. Aí, tudo bem, eu descobri as luzes. E lá em Perus, eu peguei e fui num salão de um homem, que era próximo da minha casa também. Aí lá eu falei pro homem, eu quero fazer luzes. E ele falou, olha, como seu cabelo é escuro, talvez não vai ficar do jeito que você quer, porque vai ter que escolorir bastante, vai estragar bastante o cabelo. Eu falei, não, eu quero. E eu fui lá, irmãos, e paguei, não sei quanto foi lá, mas foi mais de 100 e poucos reais lá na mão do homem, para esse homem tentar descolorir. E o homem fez. Não ficou do jeito que eu quis, né, porque eu queria bem clarinho assim, mas ficou aquela cor meio amarelada de ovo, sabe? Aí eu deixei, né? Eu cheguei em casa, tudo. Aí tudo bem. Aí passou um tempo, eu fui no salão da mulher, que era lá que eu fazia também a progressiva. Eu ficava de salão em salão, eu pulava de um galho e outro, procurando alguém que fizesse aquilo que meu cabelo ficasse do jeito que eu queria. Então lá em Perus eu cheguei aí, eu acho que uns 4 salões ou mais, procurando gente que fizesse aquilo que eu queria no meu cabelo. Então eu fui nessa mulher e ela fez as luzes. Só que como já tinha as luzes do rapaz e eu fiz as outras luzes, aí ficou aquela desordenança, sabe? As luzes ficaram, em vez de ficar tudo certo assim, ficou aquela coisa ridícula. Aí o que eu fiz? Eu peguei, fui lá e pintei de preto. Aí joguei aquela tinta preta em cima das luzes e o cabelo ficou pretão. Aí tudo bem, aí no dia que eu pintei ficou preto, eu peguei, lavei, deixei secar normal, quando tinha secador, na época ali. E tudo bem. Aí depois passou um tempo, eu enjoei de novo e eu fui lá e fiz luz de novo. Aí foi que começou a guerra no cabelo. Porque começou, irmãos, como eu já tinha toda essa química toda, eu fiz as luzes. E quando eu fui lavar, na época ali que a mulher secou e fez a escova, ficou lindo, né? Só que quando eu fui lavar, começou aquela borracha. Irmãos, eu fiquei assombrada, porque eu puxava o meu cabelo assim, ó, e via igual uma borracha mesmo, uma borracha, sabe? Uma liga, assim, aquelas bolinhas da sopa que você estica ela assim. Então meu cabelo tava um borracheiro.
E eu fiquei assombrada. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e mandei cortar o cabelo para tirar a borracha. Mas mesmo assim não tirou todo, porque o cabelo tava praticamente no pescoço de tanta borracha que tinha. O cabelo tava grande. Só que eu mandei cortar assim para tirar as pontas, mas não adiantou nada, porque tava muita borracha. E ali eu comecei toda vez que eu ia tomar banho, eu ia pentear o cabelo, vinha aquelas ligas daquela borracha descendo. O cabelo parecia que... Eu não sei explicar assim. Talvez você que está me ouvindo, você já passou por isso e você vai entender o que eu estou falando. Eu só passava o dedo assim, ó. Nem passava a escova, nem o pente, porque eu sabia que ia vir os bolos de cabelo. Então eu passava os dedos nos cabelos e vinha aquelas borrachas assim, ó. Como ele tava com aquelas luzes meia clara, né? Só dava para perceber mesmo as borrachas quando eu molhava. Porque enquanto ele tava seco e com a chapinha, ele ficava tipo uma palha de milho. Sabe que você vai no meio da roça enquanto aquele sabuco de milho tem os cabelos? Então meu cabelo tava igual aquele sapecado lá. Só que quando eu molhava aí é que o bicho estragava mais ainda. Então o que eu fiz? Eu cortava, né? Eu cortava e eu alisava e eu pintava. E eu fazia luzes. E foi esse processo todo que eu fazia. Eu não conseguia parar. Irmãos, eu tava uma obsessão tão grande. E quando eu colocava uma coisa na minha cabeça, não tinha Satanás que tirasse da minha cabeça. E eu fazia e pronto, eu ia fazer e acabou. E quando eu estava em outro ministério também, quando eu conheci a doutrina, eu pintava, alisava, escovava, fazia chapinha. Irmãos, meu Deus, eu não conseguia sair sem uma chapinha no meu cabelo. E se eu fosse, por exemplo, fazer uma entrevista ou trabalhar, ou sei lá, fazer alguma coisa assim, eu tinha que estar com a chapinha. E se por aventura eu não tivesse com a chapinha, eu fazia um coque nele, mas eu não deixava solto, porque eu odiava o meu cabelo cacheado. Eu odiava esse cabelo, você não tem noção. Então, teve uma época mesmo que eu estava trabalhando numa empresa e eu descobri nessa empresa o banho de brilho, chamado tal de banho de petróleo. O cabelo fica pretíssimo. Sei lá como que eles fazem lá, não sei. Sei que eu fiz esse trem aí. E eu comecei a tomar um tal de make-up hair para crescer os cabelos, né? Eu queria meu cabelo grande, mas ao mesmo tempo eu metia a tesoura. Eu era uma pessoa bipolar, sabe? Eu cortava, eu queria grande. Eu cortava, eu queria grande. Eu alisava, eu queria... Às vezes eu pensava nele cacheado, mas não era minha vontade. Então, nessa empresa, e eu vou gravar outro áudio aqui depois desse, para me contar para vocês como era o meu procedimento diante nos lugares que eu trabalhava e como que eu agia, como que eu era promíscua, como que eu era uma mulher sensual. Assim, a sensualidade minha, irmãos, ela estava principalmente nas minhas ações, assim. Às vezes não precisava nem os homens chegar para falar nada para mim. Eu vou contar para vocês no outro vídeo, no outro áudio, né? Então, eu fazia tudo isso, eu descobri o banho de petróleo. E meu cabelo, quando eu estava nessa empresa, ele estava bem grande mesmo, assim, quase nas minhas costas, assim, sabe? Abaixo das costas. E eu comecei a fazer a chapinha. Irmãos, eu não conseguia ir trabalhar sem aquele cabelo estar solto e pintado de preto, e bem pretinho. Quanto mais pretinho, melhor. E eu tava me achando a grande rainha poderosa, né? E teve um tempo que eu fiquei com as luzes no meu cabelo. É porque eu não tenho mais foto do processo para mostrar. Eu não tenho foto mais do processo do meu cabelo, sabe? Eu tinha um cartão de memória onde eu tinha essas fotos antigas minhas, só que eu fui um dia inventar de arrumar meu celular e quando eu fui lá abrir o celular para mostrar para o homem a situação, eu perdi o cartão de memória na rua e eu voltei para procurar e não achei mais. Aí eu tive que pegar com meu pai o que ele tinha e perdi as fotos tudo. Algumas eu ainda conseguia recuperar porque estavam umas no computador, né? Mas assim, do processo do meu cabelo eu não tenho mais. Mas irmãos, eu tinha um vício tão grande, irmão, nesse negócio. Desde pequena eu era cismada com cabelo. Desde pequena, porque eu via nos outros e eu queria fazer o que os outros faziam. E como foi pra mim,
Agora você pode me perguntar, mas irmã, mas como foi para você esse processo de abandonar tudo isso? Foi muito difícil. Foi uma coisa muito difícil, porque nós mulheres que estamos no mundo para vir para Jesus, para abandonar chapinha, alisante, botox, selagem, todas essas coisas não é fácil, é difícil. Mas o que aconteceu? Quando eu descobri essas coisas aí, eu peguei, né? Claro, orei a Deus, perguntei para Jesus e tudo, mas na época eu tava com... Quando eu voltei pra cá, deixa eu ver. Quando eu voltei pra cá, por causa da minha mãe, eu tava com luzes loiras no cabelo, né? Tava bem clara as luzes já assim, mas não tá do jeito que eu queria ainda, né? Se brincar, só ainda ia fazer outras luzes em cima daquela. Aí eu vim pra cá, fiquei um tempo. Aí quando foi no final do ano, de 2016 para 2017, eu fui e comprei uma tinta preta, fui lá e pintei meu cabelo de preto. Até a minha vizinha falou, ela é minha cabeleireira, né? Falou, Laila, por que você fez isso? Seu cabelo tava lindo, essas luzes aí. Eu já tinha feito essa aí já, essas luzes, né? Foi na época que eu conheci, deixa eu ver se eu já tinha conhecido. Não tinha conhecido não. Tinha vindo pra cá, tava com as luzes, eu pintei de preto. Aí eu fui no salão de outra vizinha minha que também tem salão aqui. Aí lá eu peguei e fiz uma progressiva e cortei no pescoço. Olha só. Cortei no pescoço. Aí a minha vizinha, que é essa que eu falei pra vocês, foi aí que ela viu que eu tinha pintado e cortado o cabelo. Aí ela falou, por que você fez isso? Tava lindo o seu cabelo. Aí eu falei, não, eu quis fazer. Aí, irmãos, depois que eu fiz esse negócio no meu cabelo, foi aí que Deus me mostrou a doutrina dele. Foi aí que eu conheci a doutrina. Foi aí que eu vi que tudo que eu estava fazendo estava errado. Só que mesmo assim, eu fazendo, mesmo assim eu descobrindo a doutrina, eu poderia até parar de pintar, eu poderia parar de alisar, parar de fazer botox, parar de fazer selagem, de fazer californiana, luzes, descolorir. Eu poderia, mas eu não queria deixar a principal de todas, que era a chapinha. Aí eu não poderia não. Então, eu continuei com a chapinha aqui dentro de casa. Mas um dia Deus me incomodou de uma tal maneira, irmãos. E aquela chapinha estava novinha, eu tinha acabado de trazer ela de Peru, que eu tinha ganhado aquela chapinha. E eu peguei aquela chapinha, enrolei e taquei ela no lixo, novinha. Tava novinha, zeradinha. E eu falei, é melhor eu obedecer a Deus. E você pode me perguntar, irmã, mas como você sentia Deus falando contigo no teu coração? Irmãos, quando Deus ele fala comigo, né? Assim, Laila, eu não sei você, como é que você se sente? Mas quando Deus ele me incomoda numa coisa, assim, eu não consigo dormir. Eu fico com aquele trem ruim dentro do meu coração, assim, como se tivesse um fio, um curto-circuito dentro de mim que tivesse desencapado e eu precisasse pegar uma fita preta isolante, enrolar ele para ficar no lugar certo. Então, quando Deus me incomoda com alguma coisa, eu não durmo, principalmente quando Deus me incomoda para falar com alguém. Eu não durmo, eu não consigo ficar em paz. Eu posso fazer o que for, até orar, mas eu não consigo orar em paz, sabe? Então, eu senti aquela agonia dentro de mim, aquela agonia. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou jogar hoje. Aí foi aí que eu peguei e joguei fora. E aí um dia uma pessoa falou pra mim, por que você não vai lá no salão e faz alguma coisa no seu cabelo e tal? Eu falei, não vou. Só que Satanás, ele sempre me atentava nessas partes. Satanás sempre usava a boca dos povos, principalmente as pessoas que moram ao meu redor, pra falar pra mim, olha, por que você não vai cortar? Olha, por que você não pinta? Olha, por que você não... Por que as pessoas fazem isso? Porque quando você tá no mundo e é acostumado a fazer uma coisa, você deixa de fazer aquilo ali que você faz muito. Quando você vem pra Jesus, assim, o Satanás usa em cima daquilo que você fazia pra te atingir,
para te abater. É a mesma coisa de você estar na prostituição, você sair da prostituição e vir se ver Jesus. Você sair da masturbação e vir se ver Jesus, ele fica apontando na tua cabeça. Ó, você fazia aquilo, agora você é crente. Ou então quando você estava na fornicação. Ou então quando você estava no adultério. Ou então quando você traiu seu marido ou sua esposa. Então quando você fez alguma coisa errada no passado, matou, roubou, ou fez coisas terríveis, né? Assim. Então ele fica em cima daquilo ali te acusando. Então isso daí o diabo usou muito. Irmão, se eu for contar pra vocês as coisas que eu já passei por causa dessas coisas aí, vocês nem acreditam. E ali, nesse dia que essa pessoa falou isso pra mim, porque você não vai cortar, não sei o quê. Aí eu não falei nada, porque só em espírito, não respondi a pessoa. Aí quando eu virei a esquina, eu falei, tá repreendido, Satanás. Aqui não. Aqui você não vai fazer o que você quer não, vai fazer nas outras. Em mim você não vai não. Aí, não que eu tô desejando que as outras vão fazer, não é isso não, irmãos. Eu tô falando assim, mas que não escuta o Espírito Santo, né? Então, irmãos, tudo isso eu fazia no meu cabelo. Hoje, meu cabelo, ele tá mais ou menos embaixo do ombro, cresceu um pouco. Ele não cresce rápido assim, ele cresceu um pouco. Ele é cheio, meu cabelo não é nem ondulado, nem cacheado, nem crespo. Ele é uma mistura dos três, sabe? Mas ele é cheio, ele é bem cheio. Ele não é aquele cabelo cacheado que ele é escorrido, não. Sabe? Ele é cheio. Então, hoje, eu não tenho mais coragem de tocar nele. Eu não tenho mais. Não porque Deus me obriga, ou porque eu estou servindo a uma religião, ou porque, igual muitos falam que eu sou fanática, ou então muitos falam que é loucura, porque é a pregação, né? As coisas do Espírito Santo é loucura para os que estão na carne. Ninguém vai, os que estão na carne não vão aceitar isso aqui nunca. Entendeu? Os que não acreditam nas revelações do Espírito Santo nunca vai aceitar uma doutrina dessa aqui, né? E hoje ele está assim, natural, não tem tinta mais, não tem nada mais, né? Não tem química. E mesmo, ó, quando eu descobri a doutrina, eu não passei nada para tirar a química nele. Não passei nada mesmo, nada. Eu deixei do jeito que estava. Assim, eu não deixava solto, né, pra não escandalizar também, assim. Eu só deixava solto à noite, porque era o período que ele secava, né, que eu lavava à noite. Eu não usava secador, né. Nunca usei nesse período também. E deixava ele secar ali, natural. E com o tempo, tanto lavar, a química foi saindo e ele voltou ao normal. Ainda tem aquelas pontas, né, que ficam aquelas pontas pichadas, assim, tanto você fazer coisa no cabelo. Mas eu preferi não mexer mais, porque eu não quero mais ser repreendida por Deus por causa dessas coisas, sabe? Então, e também, irmão, pelo temor que eu tenho a Deus, sabe? É você ter aquela consciência de que se Deus te deu aquele cabelo liso, é porque Ele quis que seu cabelo fosse liso. Irmãos, minha mãe, ela tem o cabelo liso, da família toda, da minha família toda, da minha avó, da mãe da minha mãe. Só ela nasceu com cabelo liso. Eu nasci com cabelo puxado pro lado do meu pai, né? Poderia ter nascido com cabelo liso igual dela, poderia, mas Deus não quis, né? Então eu não vou bater boca com Deus, dizer, ó Deus, você errou aqui, ó, tá vendo, ó? Você fez esse cabelo cacheado, você não sabe o que faz, entendeu? Então é isso que Deus quer. Se Ele te deu esse cabelo onduladinho de miojo, deixa o cabelo de miojo. Se Ele te deu um cabelo crespo, tipo afro, deixa afro. Se Ele te deu um cabelo mais durinho, mais ressecado, deixa ressecado, deixa durinho. Se Ele te deu, Jesus se agradou assim, Jesus está feliz assim. Pode ir, quem quiser falar que seu cabelo está branco, está amarelo, está azul, está com ponta, está sem ponta, está com ponta tripla, dupla, quádrupla, quíntupla, décima.
Sem, não sei. Deixa do jeito que Jesus quer. Jesus está feliz com você assim. Ah, meu cabelo está ficando branco, meu marido está assim. Agrade a Jesus. A salvação individual, a palavra diz, mulher, tu saberás se teu marido irá salvar. Tu não vai poder salvar ele, marido, tu vai saber se tua mulher vai salvar. Não, é salvação individual, sabe? Mas usa de sabedoria com ele, né? Sempre falando pra ele que é assim que Jesus quer, que é assim que Jesus quer. Tá entendendo? Então, se o seu cabelo, por exemplo, não é igual ao meu, que ele não é cacheado, não é crespo, não é ondulado, ele é aquele cabelo que você não sabe o que ele é. Deixa do jeito que você não sabe o que ele é, porque Deus quer desse jeito aí, tá entendendo? Então, irmãos, é uma coisa assim que é só Deus mesmo para fazer na vida de alguém, porque só o Espírito Santo convence. Eu, com o meu testemunho aqui, eu não te convenço de nada. Eu só estou contando para você ver os processos que eu passei. Não está na ordem de 100% cronológica, mas foi coisa que eu fui lembrando assim, das partes que eu fazia. Para você ter entendimento do que eu procedi, que talvez você está procedendo, fazendo. Inclusive hoje você já fez chapinha no cabelo, ou está pensando de fazer para ir para a igreja de noite. Ou está com essa chapinha aí na sua gaveta, ou pendurada pelo cabo no prego, ou dentro do seu guarda-roupa. Ou está pensando em trocar ela, porque ela já está com a chapa toda acabada. Eu, aqui ó, diante de Deus, diante da Bíblia, que está aqui também, diante da Bíblia que está aqui nessa cadeira aqui, frente de mim, eu falo para você. Diante dos anjos que também estão aqui, que são minhas testemunhas, estou anotando o que eu estou dizendo e irei prestar conta no dia do juízo final, se eu estiver usando o nome de Deus e mentindo para vocês, irmãs e irmãos que estão me ouvindo. Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, Ele não quer que você toque mais nesse cabelo aí. Nem que você sele ele, nem que você faça botox, nem que você faça progressiva, nem que você enrole com babyliss, nem com enroladinho, nem com bob, nem com chapinha. Entendeu? E nem use secador para secar ele, porque você sabe, você que usa, que ele alisa. Você sabe, né? Que ele alisa, porque mesmo que você não use uma escova, você faça prova se eu estou falando a verdade ou não. Pode perguntar para Deus também. Você usa os dedos para passar esse secador, para secar esse secador. Você está alisando. Então é melhor você secar ao seco. Porque Maria, Madalena, Maria mãe de Jesus, a mãe dos dois discípulos lá, Salomé, aquela Susana, Lídia, Dorcas e aquelas outras, Priscila, mulher daquele homem lá que fala nas cartas lá de Paulo, e muitas outras, e eu creio a mulher de Pedro também, elas não andavam com secador para secar os cabelos, não. Então, não faça mais. Deus está falando para você agora, através desse testemunho. Talvez você queria uma confirmação de Deus, do Espírito Santo. Não acredite nem em mim, porque eu não sou nada, eu não posso te dar nada. Eu não te convenço de pecado. Mas se você quer uma confirmação de Deus, fale com Jesus. Pergunta para Jesus se isso daqui que eu estou falando é verdade. Sobre todos esses procedimentos que Deus não quer que você faça mais. Minha irmã que está me escutando, não tinja mais esse seu cabelo, não faça mais chapinha nesse seu cabelo. Porque o Espírito Santo não quer que você faça mais isso. E se você duvidar ainda, pode fazer prova com Deus, irmãos, porque eu sei a quem eu sirvo. Eu sei muito bem que quando Deus fala, Deus cumpre. Porque quando a coisa não é de Deus, irmãos, pode esquecer, meu amigo. Pode esquecer, porque Deus não vai nem falar nada. Deus vai deixar você quebrar sua cara, se você acreditar e não buscar a confirmação dele. Mas quando a palavra vem do céu e ela vem do Espírito Santo, Deus não deixa ninguém confundir. Ele mesmo confirma de novo. E essa aqui é mais uma confirmação para você. Amém? Então foi isso que eu queria contar para vocês, que a irmã Aide Silva pediu para eu comentar sobre esse processo do meu cabelo até hoje, né?
Então, irmã Aide, tá aí o meu testemunho a todas as irmãs e irmãos do meu canal. Que Deus possa abençoar a todos. E também para uma menina que me pediu para mandar um abraço para ela, que ela é lá de Porto Alegre. Acho que o nome dela é Daniela ou Daniela. Um abraço, Daniela. E para todos os irmãos que têm acompanhado o meu canal. Que Deus possa abençoar a todos. Amém? Paz do Senhor a todos os irmãos.